convidar você a abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 1, verso 39. Como a gente já levantou e sentou bastante hoje, então vamos ficar sentadinho mesmo, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 39. Nós estamos no mês de Natal e nós vamos falar hoje sobre o tema Natal é conexão. Então abra sua Bíblia e já vá orando e pedindo ao Senhor para falar contigo através dessa palavra. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria." Amém? Deus, essa é a tua palavra, Pai. E nós te pedimos agora, Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Deus. Fala com liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. A palavra começa dizendo no verso 39, alguns dias depois, em outras versões, algum tempo depois, e até a gente chegar no momento que Maria se encontra com Isabel, eu quero falar com você antes sobre esse algum tempo. Tudo o que aconteceu antes na vida de Maria e por que ela estava ali na frente de Isabel naquele momento. Talvez você até saiba, você já conhece a história, mas eu quero relembrar com você algumas coisas que a gente não pode se esquecer. A primeira coisa é que Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus, ele veio cumprir exatamente aquilo que já estava dito no Antigo Testamento através dos profetas. Miqueias, no capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." E duas partes desse versículo me chamam muito a atenção, que é Belém Efrata, pequena demais. E quantas vezes, trazendo isso para a nossa vida e para o nosso contexto, a gente acha que a gente é pequeno demais, que a gente é de uma igreja pequena demais, que a gente mora numa cidade pequena demais, que a nossa família é pequena demais e que tudo ao nosso redor é pequeno demais para que as promessas do Senhor possam se realizar na sua vida. Mas quem diz que Deus precisa usar coisas grandes? Grande é Ele. Salmo 48 vai dizer: "Grande é o Senhor e muito digno de louvor." Deus não precisa de nada grandioso, até porque a nossa referência enquanto ser humano de grandiosidade nunca se compara à referência do que é grande para Deus. Então, de uma cidade pequena, nasce o Salvador. E a outra parte desse versículo que me chama muita atenção é que de ti me sairá o que há de reinar. De ti, Belém, me sairá. Sairá de mim. Aquilo que vai surgir de você, Belém, vai sair de mim. De ti me sairá. Sairá de Belém, sairá da casa de Davi. Se você não se lembra, Belém era a cidade natal de Davi. E a promessa do Messias, a promessa do Salvador estava debaixo da casa de Davi, debaixo da linhagem de Davi. Então, de Belém, da casa de Davi, sairia de Deus aquele que salvaria toda a humanidade. De Belém, de Maria,
sairia de Deus o Salvador, que viria mudar a história da humanidade. E quando eu falo ainda sobre promessa, e sobre Natal ser uma conexão, eu preciso me lembrar que as profecias no Antigo Testamento estavam espalhadas. Cada profeta profetizou em um tempo, cada livro fala de alguma coisa. A gente tem profecia em vários livros dos profetas menores, profetas maiores. A gente tem profecias em Salmos, a gente tem profecias em Gênesis, quando o homem e a mulher pecam. Então, era como se existissem vários fios desconectados. E Jesus vem e conecta todos esses fios e fala: eu sou o cumprimento disso tudo que vocês não entendiam. A palavra de Deus, através de Paulo, em Colossenses capítulo 2, vai dizer que por essas coisas, e aí ele está falando da comida, das festas, dos sábados, das cerimônias, por essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, quando eu falo com você que Natal é conexão, é porque Jesus ele pega todas essas pontas soltas da história que os judeus esperavam e aguardavam, e a mão poderosa de Deus vem e une tudo e fala assim: olha, aquilo que vocês viam apenas como sombra, hoje é realidade com o nascimento de Jesus, hoje é realidade com a gravidez de Maria, com a vinda dele à terra, com a vinda dele ao mundo. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E quando Jesus nasce, um novo amanhecer, uma nova luz, uma nova aurora vai brilhando sobre a vida daqueles que creriam nele. Um novo reino, um novo sacerdote, um novo rei. Ele traz ainda a revelação completa de uma vida que é estar debaixo da vontade de Deus. Jesus era Deus antes de pisar aqui na terra. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus desde a eternidade, desde a origem dos tempos antigos. Assim como João disse no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a conexão de tudo aquilo que estava aberto aos olhos dos homens, que ainda não era compreendido. E Ele vem sendo essa luz que rompe a aurora e que torna a nossa vida o dia perfeito. Ele alinha a nossa vida a estar fazendo totalmente a vontade de Deus. Porque Ele abriu mão da sua glória, do seu resplendor, de toda a adoração que Ele tinha no céu. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Ele abriu mão da sua própria perfeição para nascer um ser humano aqui nessa terra. Ele andou aqui como um homem fazendo tudo que era correto, mas Ele recebeu um corpo imperfeito, que é o corpo de carne. A sua essência não se transformou, mas a sua natureza foi se tornar como um de nós, perecível. Perecível. E Ele abre mão de toda a sua glória para fazer a vontade de Deus. E o que acontece com a minha vida quando eu não estou fazendo a vontade de Deus? Lilian, o que isso tudo tem a ver com o Natal? É conexão. Falei de conexão, vamos pegar vários fios aqui para a gente chegar lá em Isabel. O que acontece com a minha vida quando eu não estou fazendo a vontade de Deus? Toda alegria que eu vivo, ela é passageira. Eu ganho dinheiro, mas eu não tenho contentamento. Eu deito, mas eu não descanso. Eu desejo férias, mas elas não suprem a minha necessidade. Porque quando eu não estou vivendo no centro da vontade de Deus, nada nessa terra vai me satisfazer. Nada nessa terra vai trazer alegria e contentamento ao meu coração. Nada. E a gente, enquanto ser humano, a gente é tomado muitas vezes por uma ansiedade de querer fazer coisas grandes, de fazer coisas importantes, de fazer coisas vistas pelas outras pessoas de forma muito grandiosa. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você que serve no reino.
Você já visitou alguém doente alguma vez num leito de hospital e saiu de lá confortado? Já teve essa experiência? De você ir visitar alguém doente para ajudar e você sai de lá mais fortalecido? Você já teve essa experiência? Você já teve a experiência de acordar de manhã, de madrugada para orar e sentir a presença de Deus renovando as tuas forças de uma forma que você não consegue nem entender? Isso é viver plenamente a vontade de Deus. Mas a gente fica buscando, irmão, confete, holofote, título. A gente quer que os outros vejam. E Gabriel, o anjo enviado de Deus, quando ele fala com Maria, ele não faz um anúncio grandioso. Ele não chama Israel inteiro para ver aquilo que ia acontecer na vida daquela jovem. Ele chega para Maria em secreto. Maria, você vai gerar Jesus. Muitas coisas grandes que Deus quer fazer na nossa vida começam no secreto dele conosco. Agora, se você não sabe o que é ter secreto com Deus, você está vivendo fora do centro da vontade dele. Porque o centro da vontade dele não é só aquilo que você faz para os outros verem. O centro da vontade dele é alinhamento do seu coração e daquilo que você tem desejado com aquilo que Deus já escreveu no livro dele para a sua vida. Amém? Irmãos, toda vez que eu venho pregar é um desafio. Não é fácil estar aqui. É muita responsabilidade. E eu confesso para vocês que eu saio daqui cansada, suada, com calor. Ainda vou para casa, dar janta para as crianças, fazer crianças dormir, eu vou dormir tarde. Mas é um cansaço que não me frustra. É um cansaço que me revigora. É um cansaço que me renova. Porque eu sei que eu estou exatamente no centro da vontade de Deus. E é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida. Porque o salário, a recompensa por cumprir a vontade de Deus, ela não é depositada de forma financeira na nossa vida, mas ela é depositada na nossa alma, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se aquilo que você faz, você tem achado que é insignificante, eu quero que você ouça isso nessa noite. Deus quer usar a sua vida. Deus quer escrever algo através da sua história, através da sua boca, através das suas ações, através da sua família. Deus quer trazer uma nova história para você. E Jesus, Ele é justamente essas boas novas, essa boa notícia, essa luz nova, essa aurora que vem brilhando, brilhando, até fazer o dia ser perfeito. Jesus, Ele é essa conexão da nossa vida com a vida de Deus. Porque se não fosse pelo nascimento dele, você até hoje, se quisesse, teria que levar um cordeirinho no santuário para pedir perdão pelos seus pecados. Você não teria liberdade para estar aqui. Você ia depender de alguém para fazer uma oferta. E hoje somos tão privilegiados, podemos ofertar com os nossos recursos, podemos ofertar com os nossos dons, podemos ofertar o nosso louvor a Deus. Mas quantas vezes chegamos na presença desse Deus de mãos vazias, só com pedidos e com nenhuma gratidão? Quantas vezes o nosso coração está mais conectado às coisas materiais dessa terra do que a presença de Jesus em nossa vida? Quantas vezes? E se Natal é conexão, eu preciso entender que Jesus, Ele tem que ser o elo, a aliança mais importante que eu preciso ter na minha vida. Ele precisa ser isso. Recapitulando, eu falei até agora sobre a conexão de Jesus com a promessa dos profetas, sobre estar no centro da vontade de Deus, e eu quero finalizar essa introdução falando sobre a plenitude dos tempos.
Estar no centro da vontade de Deus é fazer o que Ele deseja, ao lado das pessoas certas, no tempo certo e na geografia certa. Não adianta nada você querer ir para outra igreja porque você não está feliz aqui. Se Deus quer aqui, você vai estar brigando contra a vontade de Deus. Não adianta nada você querer casar com uma pessoa que não é a pessoa certa para a sua vida, e você é livre para fazer as suas escolhas e arcar com as consequências depois. Não adianta nada você querer ser santo aqui na frente de todo mundo, mas trair a sua esposa ou o seu marido na internet. A gente precisa entender que viver a plenitude da vontade de Deus é entregar toda a nossa vida a Ele. Tudo. Principalmente o tempo e o espaço. Mas a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer dominar quando eu vou casar, onde eu vou morar, que igreja que eu vou frequentar, é aqui que eu tenho que ficar. E eu quero pensar com você, dentro disso tudo, se existia uma promessa acerca de Jesus, o que Deus precisava fazer para Jesus nascer? Do que Deus precisava? Lilian, Deus precisava de uma família, talvez você pense. Concordo. Mas Isaías 7,14 vai dizer que a virgem conceberá. Se você casa, consumou o casamento. A virgem conceberá. Então Jesus não precisava de um casal. Jesus precisava de uma mulher. Mas um filho fora do casamento nem sempre é bênção. É difícil. E quem institui a família? Deus. E o que é a família? Marido, mulher e filhos. Então Deus tem Maria e Deus tem José. E quem era Maria? Se você for ler nos versículos anteriores de Lucas, quando o anjo vai se apresentar a Maria, a Bíblia vai dizer que Maria era uma jovem, noiva de José, da cidade de Nazaré. É a única coisa que a gente sabe sobre Maria. E que ela era virgem. Uma jovem, virgem, noiva de José da cidade de Nazaré. E o que era a cidade de Nazaré? Era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Ninguém queria ir para lá. Ninguém queria estar lá. E quem era José? Lá em Mateus, capítulo 1, verso 19, vai dizer que José era um homem justo, da casa de Davi. Ele tinha uma promessa. A casa dele, a família dele, a linhagem dele tinha uma promessa. E será que Maria e José esperavam que eles seriam os escolhidos para o cumprimento da promessa? Será que em algum momento eles planejavam, vamos casar e nós seremos aqueles que vão cumprir a promessa? Será que eles pensavam nisso? Claro que não. E assim como nós, a gente vai vivendo a nossa vida, cuidando das nossas coisas, planejando nossos dias, nosso futuro, e de repente, provavelmente poucos meses antes de Maria e José se casarem, de repente aparece um anjo a Maria, dizendo: Maria, você é abençoada, você é agraciada, e você foi escolhida por Deus para gerar em seu ventre aquele que vai ser o Redentor de Israel. E eu gosto sempre de me colocar no lugar da história que eu estou lendo, e eu imagino que se eu visse um anjo na minha frente me falando, eu ia cair duro em primeiro lugar. Em segundo, eu ia falar: como assim? Eu acho que eu ia ser meio Zacarias nessa hora, sabe? Que Zacarias olhou e falou assim: não, eu quero ter certeza de que isso vai acontecer. E aí o anjo vai, então tá bom, vai ter tanta certeza que vai ficar mudo. E Maria só olha para aquela promessa que ela recebe e ela fala: como isso acontecerá? É a única pergunta dela.
Ela não pergunta se vai dar certo, se vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai ser. Ela só fala assim: como isso acontecerá? E o anjo Gabriel diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, Maria não tinha conexão nenhuma com a promessa da casa de Davi. A Bíblia não fala de qual família ela era. Ela recebe a promessa por causa de José, porque ela era noiva de José. A promessa não era para Maria, a promessa vinha da linhagem de José. E Maria, por estar conectada com José, ela faz parte da história do Filho de Deus. Maria, mulher simples, humilde, de um povoadozinho pequenininho chamado Nazaré, ela é escolhida pelo próprio Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o que Deus nos confia e fala sobre Ele não é sobre a gente, não é sobre mim, mas é porque as coisas dele são maiores do que aquilo que eu posso ver. Irmãos, Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a sua vida. Mas quantas vezes a gente se acha indigno, insignificante, e a gente fala que não vai dar conta, que não quer a responsabilidade, que é melhor ficar no banco, que é melhor não fazer nada, porque eu não vou me envolver. Quantas vezes você abre mão até da responsabilidade com a sua própria família por causa de conforto, porque você não quer se indispor. Mas quem tem promessa, não recebe a promessa por causa do tamanho, recebe a promessa por causa de Deus. Não era por causa de Maria. Maria só estava ali noiva de José. Mas Deus viu o coração daquela jovem. E na plenitude do tempo, como diz Gálatas capítulo 4, o Espírito Santo desce sobre Maria. E naquele momento ela passa a conceber. Ela se encontra grávida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, irmãos, ele começa a gerar em nós sonhos e promessas e palavra. E ele vai mostrando para nós o futuro e aquilo tudo que Deus tem para a nossa vida. Naquele dia ele desceu só sobre a vida de Maria, mas em Atos ele desceu ali sobre o cenáculo, em todas aquelas pessoas que estavam lá. E depois que Jesus subiu e ordenou que ele descesse, ele entra na nossa vida e ele está conosco até hoje. Descerá sobre mim, você pode dizer isso? Descerá sobre mim o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Enquanto Deus está cuidando de você por dentro, está gerando sonhos e promessas em você por dentro, o poder dele te renova por fora. O poder dele te fortalece na caminhada. E Maria apenas diz: que aconteça conforme a tua vontade e o teu querer. Do outro lado da história, a gente tem José. E eu quero pensar com você algo sobre ele. E às vezes a gente menospreza muito José. A promessa vinha por causa da linhagem dele. E a Bíblia diz em vários lugares que ele era de descendência da casa de Davi. Será que ele acreditava em Deus? Sim ou não? Será que ele conhecia Deus? Sim ou não? Será que ele conhecia as promessas? Todo bom judeu aos 7 anos já tem que decorar textos e textos da Torá. Com certeza ele não tinha 7 anos, ele já era um jovem pronto para casar. E Maria, ao receber aquela notícia, e ela recebe a notícia antes de José.
Porque tem coisas, meus irmãos, envolvidas com a sua família que Deus vai mostrar para a sua esposa primeiro. E depois Deus vai confirmar no coração do marido. Tem coisas que Deus vai mostrar primeiro para o marido e Deus vai confirmar no coração da esposa, assim como foi Abraão e Sara. Mas quando Maria chega para contar para José, porque era a única pessoa provavelmente que ela podia compartilhar isso, como que ela ia falar com o pai, com a mãe dela? Eu estou grávida, eu ainda não casei, mas estou grávida. Como ela ia contar isso naquele tempo? E quando ela conta para José, sabe o que acontece? Você sabe. José planeja terminar o casamento de forma secreta. Lá em Mateus 1,19 diz assim, porque José era um homem justo, ele planeja no seu pensamento deixar Maria de forma secreta. E eu fico imaginando, o que é deixar Maria de forma secreta? Ele não queria expor a menina publicamente. Com certeza ele gostava dela, ele tinha um respeito por ela. Ele sabia que ela era uma moça direita. Mas ele também não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Como assim? Maria está grávida, um anjo chega para ela e fala que tem um bebê na barriga dela e que é o Espírito Santo. Eu não estou entendendo essa história. Eu vou fugir. É melhor eu fugir e todo mundo achar que Maria foi abandonada e ela vai ficar grávida, do que eu casar com uma mulher grávida que eu não sei nem quem que é o pai. E aí, irmãos, pensa. Eu estou noiva do Leandro e eu recebo uma notícia de Deus. E eu falo, Deus, amor, Deus me fala isso. E aí o Leandro olha para mim e fala, não, eu não tenho como saber se isso é de Deus. E a gente está há 3 meses de casar. E aí, você sabe quando você conta uma notícia para a pessoa, se ela acredita ou não naquilo. E com certeza, pelo semblante de José, Maria deve ter percebido que ele não acreditou nela. Ele ficou com dúvida. E eu não tiro a razão dele. E como que Maria se sente? Irmãos, Maria não é pedra, Maria tem sentimento. Como que você acha que Maria se sentiu? Como que a gente ia se sentir no lugar dela, dando uma notícia para o nosso noivo, e o noivo fica com aquela cara assim, e você pensa, caramba, acho que eu vou gerar esse filho sozinha. Qual será que foi o sentimento de Maria? A Bíblia não diz, irmãos, mas a gente pode interpretar isso de alguma forma, porque entrando no texto, alguns dias depois de Maria ter contado a notícia para José, ela sai apressadamente para a região da Judeia. Mas como que Maria sabia que Isabel estava grávida? O anjo Gabriel, quando chega para ela, ele dá uma promessa e uma notícia. E ele fala, Maria, você vai ficar grávida. E assim, parece que é uma coisa que não tem explicação. E a sua parenta, Isabel, ela também está grávida no 6º mês de gestação, tá, Maria? Tipo assim, tá bom. Ele não fala que era João Batista, que ia ser o percussor de Jesus, não explica nada. Mas Maria pega toda a informação que ela ouve de Deus e traz para a vida dela. E aí ela se lembra, eu estou grávida. Isabel está grávida. Eu vou correr para ficar com Isabel. E a Bíblia diz que ela sai apressadamente. Apressadamente ela sai com pressa. Porque, meus irmãos, imagina ela preocupada. Eu estou grávida. Eu não sei nem se eu vou casar. Mas Deus disse que é o Espírito Santo e eu creio. E se ela cria realmente com toda a força, ela sabia que Deus é o Deus da família, que Deus é o Deus que criou o casamento e que Deus estava protegendo ela. O que o anjo falou? O poder do Altíssimo te cobrirá. E você acha que Jesus ia nascer para trazer briga para uma família, irmão? Sim ou não? Não. Jesus ia nascer para destruir uma família que nem tinha começado? Não. Mas era necessário que fosse daquele jeito, porque a virgem precisava conceber. E no meio de toda aquela confusão, José sem entender, Maria indo para outra região,
ela faz aquilo que muitas das vezes a gente precisa fazer e não faz. Quando alguém não compreende a promessa que você está gerando, quando alguém não compreende aquilo que Deus falou com você, quando alguém não compreende os sonhos de Deus que ardem e queimam no seu coração, Maria, ela não tenta convencer José, porque convencer não é o papel dela, é papel do próprio Deus, é papel do Espírito Santo. A gente não vê ali Maria insistindo com José, por favor, José, acredita em mim. Ela sabia quem tinha falado com ela, ela sabia quem tinha dado a promessa, e ela acreditava que o Deus que tinha dado a promessa ia cumpri-la em sua totalidade. Ela cria. E sabe aquela promessa de Deus que a gente tem para a nossa vida? Eu não sei como vai acontecer, mas Deus disse que vai fazer. E a gente olha para frente e a gente não vê nada. Então Maria se lembra de Isabel. E ela dá tempo e espaço para José. Pode ser que as pessoas mais próximas a você, as pessoas mais conectadas à sua vida, não entendam aquilo que Deus está fazendo com você. Pode ser que você esteja passando por mudanças internas, por transformação na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de falar, na sua forma até de pensar. E algumas pessoas que são próximas vão pensar e falar, mas você não era assim, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente. Pode ser que até o seu próprio marido ou sua própria mulher não reconheçam você em algum momento da caminhada da vida. E a gente tem que aprender a dar tempo e espaço para que Deus trabalhe no coração do outro aquilo que Ele já plantou no nosso interior. E ela faz justamente isso. Ela se afasta de José. Ela se afasta. E como eu disse para vocês que Natal é conexão, a gente tem 2 pontos soltos aqui, que é Maria e José. Mas Deus vai fazer uma conexão com Maria junto com Isabel. As 2 grávidas. Quem já ficou grávida aqui sabe, grávida se entende. Se é um assunto que grávida tem, né, quando você está grávida, você tem assunto para conversar com outra grávida, ou com alguém que quer engravidar, ou com alguém que está planejando, ou com alguém que acabou de ter um filho. E aí quem tem mais experiência conta para outra como que é fácil ser mãe, só que não. Como que é bom ficar com aquele barrigão de 9 meses e você não tem coluna. Ou como que é bom aqueles enjoos dos 3 primeiros meses que você não aguenta sentir o cheiro nem do seu marido. E ela se lembra que Isabel estava grávida. E ela vai até a casa de Isabel. E sabe o que eu acho mais lindo? Eu imagino Maria pelo caminho pensando, como eu vou contar para Isabel que eu estou grávida? Eu preciso de um apoio. Isabel vai me entender, ela está grávida. Como que eu vou contar para ela? Eu vou contar para ela do Espírito Santo. Será que Isabel vai acreditar em mim? O que eu acho mais incrível, meus irmãos, olha lá para o texto, é que a Bíblia diz que quando Maria sauda Isabel, o som da voz de Maria faz com que Isabel seja cheia do Espírito Santo, e Maria não precisa dizer nada, porque o Espírito que está em Maria está em Isabel, e ele testifica acerca da promessa, e aquilo que ela ouve do anjo falando, você é agraciada, você é abençoada, Maria, porque eu tenho a honra de receber a mãe do Filho de Deus na minha casa. Tem muita gente que Deus vai conectar a sua vida, que não precisa ver o seu futuro, que não precisa ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua história, mas Ele vai estar do seu lado pronto para te dar a mão e te dizer, eu estou aqui com você. Quando você estiver sendo incompreendido por muitas pessoas, Deus vai te lembrar de mulheres, de homens que podem ser auxílio para você. Lilian, mas Maria estava cheia do Espírito Santo. Ela precisava de apoio? Aparentemente a gente acha que não, mas Maria não era um pau, Maria não era um barro, Maria era ser humano como eu e você. E Deus prepara, irmãos, conexões que nos ajudam em nossa fragilidade. Então você tem que aprender que no reino de Deus, e nem quando Jesus veio ao mundo, tudo aconteceu sozinho com uma única pessoa. Foi Maria,
foi José, foi Isabel, foram todos os profetas do passado, foi Zacarias, teve todo um processo. Todos esses pontos foram sendo unidos até o nascimento do Messias. Muitas vezes você não vai precisar falar nada, mas vai ter uma pessoa para te dar um ombro, para te ajudar. E quando a gente pensa sobre gravidez, a Bíblia diz que Isabel estava no 6º mês, correto? 6º mês. E Maria tinha acabado de conceber, correto? E a Bíblia diz que Isabel e Maria ficam juntas por quanto tempo? 3 meses. E qual é o período mais preocupante, mais frágil de uma grávida? São os 3 primeiros meses e os 3 últimos meses. Os 3 primeiros meses você corre o risco de perder o bebê, você não pode fazer esforço, tem que ter cuidado, não pode isso, não pode aquilo, né, tal. Eu lembro que quando eu estava grávida, minha mãe falava: Lilian, não faz esforço, calma, né, minha filha, devagar, tal. E os 3 últimos meses é aquela hora que você precisa de alguém até para te levantar da cama, irmão, porque aquele barrigão não é fácil. Pega verão ainda, né? Quem pegou? Eu peguei verão nas minhas 2 gestações. E aí você está com calor, grávida já sente um calor triplicado. E aí eu fico vendo aquela cena de Maria saudando Isabel. E Isabel falando: bendita você é a mãe do meu Salvador. Aqui você vai ser honrada, Maria. E ela estava num momento de fragilidade, irmãos. Ela não sabia se ela ia ter noivo. Ela não sabia se ela ia casar. Ela estava insegura. Mas quando você está vivendo debaixo do centro da vontade de Deus, Ele te leva para estar perto de pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo. E elas ficaram juntas por 3 meses. E eu imagino a grávida mais experiente falando com a mais nova: no começo é assim mesmo, a gente fica enjoada. Mas eu também imagino Maria: Isabel, você já é de idade, descansa, eu vim aqui para te servir. E sabe o que eu aprendo? Que João Batista abriu o caminho para o Senhor desde o ventre. Não foi só depois lá no deserto. Desde o ventre, Isabel diz que quando ela ouviu a voz de Maria, o bebê que estava no ventre dela se agitou. E se você for ler no capítulo 1 de Lucas, no versículo 15, a palavra diz: o bebê será cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Semana passada, quando o pastor leu esse texto, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: as crianças também podem ser cheias do Espírito de Deus. Você que é pai, você que é mãe, ore pela vida dos seus filhos desde quando eles são bebês, desde quando ele está no ventre, ainda que ele nem tenha nascido e você tenha desejo de ser pai e mãe, ore pela vida dos seus filhos. Porque mais importante do que ele ter uma grande profissão e ganhar dinheiro nessa terra, é ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a única pessoa registrada no Antigo Testamento que foi cheio do Espírito desde o ventre foi João Batista. E Isabel diz que o ventre dela, o neném de dentro dela, se agitou quando ouviu a voz de Maria. Tem coisas que Deus faz que você não vai entender, que você não precisa explicar, que você não precisa justificar. Apenas viva no centro da vontade de Deus. Em Mateus 12, versículo 30, Jesus diz que Ele não veio para espalhar, mas Ele veio para unir. E eu vejo que isso começou desde antes do nascimento dele. Ele uniu 2 mulheres que estavam precisando uma de ajuda com a outra. E ele também ensinou que aquele que quiser ser grande no reino dele precisa servir. E isso começou com a sua mãe.
Maria passou ali 3 meses, servindo e ajudando Isabel. A gente não sabe se ela sai de lá antes de João Batista nascer ou após o nascimento de João Batista. A Bíblia não relata isso com detalhe, mas a Bíblia diz que ela permanece lá por 3 meses. E nesse período que ela dá tempo e espaço para José, um anjo visita José em sonho. E exatamente aquilo que Maria tinha falado com ele, o anjo confirma para José. Maria está grávida, concebida através do Espírito Santo. Não tema em recebê-la como sua esposa. E eu imagino o reencontro desse casal que com certeza se amava. E José se casando com Maria e dizendo: Maria, nós não teremos relações até o neném nascer. E se Maria tinha 3 meses de gravidez, provavelmente a barriga nem aparecia ainda, porque com 3 meses a barriga não aparece. E a barriga dela não precisou nem aparecer para Isabel falar o que ela falou. E as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida também não precisam aparecer na hora que você quer. Mas tem o tempo certo, a hora certa, no lugar certo, no momento certo. As 2 grávidas, com experiências divinas, vivendo momentos semelhantes e compartilhando da grandeza e da bondade de Deus. Se conectando por algo maior. Porque João Batista não nasce para Isabel, João Batista nasce para ser profeta, para falar ao povo. E Jesus não nasce para Maria, ele nasce para ser o Cordeiro que vem salvar toda a humanidade. Mas antes disso tudo acontecer, as 2 estavam ali juntas, louvando, engrandecendo o nome de Deus. Maria fortalece Isabel, e Isabel encoraja Maria. Jesus vem para unir, porque Natal é conexão. E a maior conexão que você pode ter na sua vida é entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele vai te ligar novamente. Ele vai ser a ponte que vai te levar mais uma vez para a presença de Deus que foi quebrada por causa do pecado. A maior conexão que você pode ter na sua vida é se entregar totalmente a estar no centro da vontade de Deus e a dizer: Senhor, cumpre o teu querer na minha vida. Ainda que as pessoas não estejam vendo aquilo que o Senhor está gerando dentro de mim. Você não precisa da validação dos homens para viver as promessas de Deus. Maria, ela tinha apenas uma palavra. José, o seu noivo, não validou Maria naquele momento, mas ela não estava pensando nisso. Ela foi buscar resposta em Isabel, socorro, ajuda. E quantas vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente quer gerar as promessas sozinho, a gente quer resolver os problemas sozinho. Quantas vezes a gente, principalmente nós que somos mulheres, queremos ser a super heroína do lar e dar conta de tudo e mais um pouco, porque eu preciso fazer, eu preciso lavar, eu preciso limpar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar, preciso ver meus filhos, eu preciso visitar a família, eu preciso ver amigos. Irmãos, é tanta coisa que a gente precisa que a gente acha que a gente não vai dar conta. Mas Deus não te chamou para fazer tudo sozinha. Deus não trouxe Jesus para viver uma promessa de forma isolada com Maria. Porque ela foi escolhida por causa de José. Porque a promessa era da família dele. E hoje, Deus te trouxe aqui para te fazer pensar que você precisa estar conectado não somente com Deus, mas com pessoas que vão te dar o ombro na hora que você precisa, que vão ser suporte na sua vida, que vão te ajudar. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você não vai dar conta sozinho. Olha ao seu redor, tem gente vivendo a mesma experiência. Compartilhe os seus sentimentos, compartilhe a sua dor.
Compartilhe as suas angústias, compartilhe a sua dúvida com pessoas de confiança. Com pessoas que eu coloco no seu caminho para te ajudar, para te apoiar. Segura na mão de pessoas mais experientes do que você. Porque quando Maria chega para ver Isabel, Isabel estava 6 meses à frente de Maria. E quantas vezes, irmãos, a gente não quer ouvir o outro, a gente não quer saber da experiência do outro, a gente quer falar só das nossas vivências, das nossas experiências, a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente por orgulho não aceita ser ajudado. Quantas vezes você vai precisar de estar conectado, de ter uma aliança firme com Jesus, porque Ele garante a salvação da sua alma e a sua vida eterna. Mas você também vai precisar estar junto com pessoas que serão suporte na sua caminhada cristã. Até que a maior promessa rompa na sua vida, que é passar toda a eternidade ao lado de Jesus. E ou veremos os céus abertos e Jesus vindo nos buscar, ou a gente vai voltar para o pó. E não importa, na verdade, o que vai acontecer. Eu quero só ter no meu coração a convicção de que a minha aliança e a minha conexão com aquele que é o verdadeiro Natal não está sendo quebrada por causa das opiniões das outras pessoas. Não deixe nada atrapalhar a promessa maior da vida eterna que Ele tem para a sua vida. Pode ser que hoje as pessoas que estejam ao seu redor nem estejam vendo direito. Pode ser que no seu serviço você conviva com pessoas que nem acreditem e nem tenham fé. Mas independente de você estar sendo aceito ou rejeitado pelos homens, entregue a sua vida nas mãos daquele que pode cuidar de todas as coisas. Confie no Deus que vai agir aonde os seus braços não alcançam, aonde os seus pés não alcançam. E confie no Deus que quando Ele faz a sua voz chegar, as pessoas que estão ao seu redor vão glorificar a Deus, porque o mesmo Espírito que está em você também está habitando neles. Conexão, irmãos, é algo muito importante que a gente tem que ter na nossa vida. E às vezes a gente está aqui dentro da igreja e tem gente do mundo que sabe mais da nossa vida do que o irmão que está aqui, que poderia ser um apoio para você. Às vezes você compartilha mais a sua dor e as suas dúvidas do seu casamento com pessoas que não professam a mesma fé do que você e que não vão te dar conselhos segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Lília, eu vou me afastar de todo mundo? Não, eu não estou dizendo isso, porque a gente não vai viver dentro de uma bolha. Mas a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente conta aquilo que Deus já colocou no nosso coração. E eu quero convidar você, nessa hora, a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela promessa cumprida através da vinda de Jesus nessa terra. Você consegue ter um coração grato nessa hora? E dizer: Jesus, obrigada. Obrigada porque todas as promessas da Tua palavra, elas foram cumpridas em você. Obrigada, Jesus, porque o Senhor usou pessoas pequenas, de cidades pequenas, de tribos pequenas, insignificantes. Obrigada, Jesus, porque para o Senhor cumprir uma promessa tão grandiosa, o Senhor não buscou aparência ou aquilo que era aprovado pelo homem, mas o Senhor tem os seus meios de agir que nós muitas vezes não entendemos. E assim como diz no livro do profeta Isaías, os seus pensamentos são maiores, são superiores aos meus. Mas eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer porque mesmo que eu não entenda hoje, eu tenho uma promessa sendo gerada na minha vida. Eu tenho uma promessa sendo gerada na minha família. Eu tenho uma promessa de vida eterna ardendo e queimando no meu coração. Eu desejo, Jesus, te encontrar e um dia te ver face a face, Senhor. Assim como Tu és, Deus, e te adorar, te adorar.
Eu desejo um dia, Senhor, com os meus próprios olhos, ver as tuas mãos, ver os teus pés, Senhor, ver o teu rosto glorioso brilhando em glória. Eu desejo, Senhor, um dia ter os teus olhos que são como chamas de fogo, olhando para minha alma e me invadindo com tão grande amor. Mas ainda que eu não consiga ver tudo isso hoje, meu Deus, eu te agradeço porque eu não preciso ver para crer. Eu creio, assim como Maria, eu creio. Assim como Maria, eu te peço, desça Espírito Santo de Deus sobre mim agora. Desça Espírito Santo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh, que o poder do Altíssimo me envolva, para que eu tenha força para viver, Senhor Deus, a tua promessa, que não depende da aprovação humana, mas que depende somente de colocar a minha vida no centro da vontade de Deus. Oh, Espírito Santo, desce sobre nós nessa hora. Assim como Isabel, ao ouvir a voz de Maria, foi profundamente tocada, e o Espírito testificou no coração dela. Testifica, Senhor, no nosso coração. Confirma, Senhor. Confirma no nosso coração hoje aquilo que o Senhor já disse que faria. Não nos deixe, meu Deus, sem esperança, porque Jesus é a verdadeira esperança. Porque os meus olhos não precisam estar voltados para as coisas deste mundo, mas os meus olhos precisam estar voltados somente para a tua palavra. Maria só tinha uma palavra. Não tinha ultrassom naquela época para ela poder colocar na barriga dela para ter certeza que estava grávida. Ela só tinha uma palavra. E pode ser que você hoje só tenha uma palavra, mas é a ela que você tem que se apegar com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, colocando a sua esperança somente nos braços de Deus. As promessas que Ele tem para a nossa vida podem não estar aparecendo, mas elas estão crescendo. Elas estão sendo geradas dentro de nós. Não duvide daquilo que você ainda não viu, pois você carrega Jesus e Ele nasceu em você. Amém. Quero te convidar agora, em forma de exaltação, adorar o nome desse Deus. Adorar o nome desse Deus que une pessoas, conecta destinos e cumpre a sua palavra. E se você tem promessa de Deus para a sua vida hoje, você não vai fazer uma oração para pedir nada a Deus, mas você vai apenas dizer que Ele é grande e que nós o adoraremos, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Maria não via nenhuma barriga. Isabel não via barriga em Maria. Mas ela chama Isabel de mãe. Mãe do Filho de Deus. E o maior título que você pode carregar nessa terra é ser filho de Deus. Filho de Deus.